Continuando o nosso assunto aqui agora, já falei sobre olhar e orar, melhor dizendo, falei sobre olhar e vigiar, e agora estaremos falando sobre a oração. Orai. Vejamos então, a terceira razão, ou a terceira condição de Jesus para o cristão é orai. A oração é um dos temas mais enfatizado em toda a Sagrada Escritura. A Bíblia é um manual, veja bem, a Bíblia é um verdadeiro manual de oração respondida. Se não houvesse tanta necessidade de orar, a Bíblia não falaria tanto neste assunto. Olha agora a terceira razão da nosso comentário dessa tarde sobre as três advertências de Jesus. Veja aqui agora o que a palavra de Deus ela coloca diante de nós. Isso aqui não é para dizer só é para A e para B, aqui é para todos nós que servimos a Deus, todos sem exceção, entende? É isso aqui. Jesus está colocando agora diante de nós. Então a Bíblia está falando que a terceira recomendação de Jesus para o cristão é a oração, é orar. A oração é um dos pontos mais enfatizados em toda a Escritura Sagrada, ou seja, em toda a Bíblia. A Bíblia, ela nos traz o foco, é um verdadeiro manual de oração. Isso significa que a Bíblia está nos revelando, Jesus traz para nós essa condicional que é necessário que nós temos uma vida de oração, certo? Temos que ter uma vida de oração, e nós vamos ver aqui a palavra de Deus também, que Jesus também orava. Jesus precisava orar? Jesus é Deus, mas a Bíblia mostra que Jesus orava. A Bíblia diz que como Jesus, por que Jesus orava? Porque Jesus é Deus, sim, claro, sempre foi e continuará sendo. Só que existe um detalhe, Jesus passou pelo processo físico. E no processo físico de Jesus, ele entendeu que ele precisava orar. Então é por isso que a Bíblia ela nos fala sobre a oração. E o nosso assunto aqui agora, que é a última razão, está falando sobre a oração. Está falando que em toda a Escritura Sagrada, ou que as Sagradas Letras, que a Bíblia Sagrada, ela é um verdadeiro manual de oração. Está vendo? Respondida, ou seja, o verdadeiro manual de oração respondia por quê? Porque Deus respondia a oração do seu povo. Na antiga aliança e na segunda aliança, que é a primeira aliança e a segunda aliança. E a Bíblia está falando agora que nós também temos que orar para que o Senhor responde o nosso clamor, a nossa oração, certo? Porque é necessário que oramos. Nós temos necessidade de ter uma vida de oração. Jesus orava, ele é o exemplo para nós, certo? Então a palavra de Deus está falando para nós que a oração respondida, e aí vem algo que é importante, que você que vai ver esse vídeo, que se você realmente serve a Deus, entenda isso. Está falando aqui, se não houvesse tanta necessidade, olha isso, de orar, a Bíblia não falava tanto neste assunto. Por que a Bíblia fala tanto em oração? Por que Deus fala sobre para que o homem ora? Por que Jesus coloca diante de nós uma palavra, uma revelação quando se trata de orar? Porque se a Bíblia diz que nós temos que ter vida de olhar para o Senhor, uma vida de vigilância esperando o Senhor, e para isso acontecer nós precisamos ter uma vida de oração. Porque eu já disse agora mesmo que o nosso espírito, a nossa alma não come comida, não come carne. Eu disse que a Bíblia nos revela que o alimento para a vida espiritual é a Bíblia, é a palavra de Deus, que sacia a nossa alma. Essa é o alimento que tem de Deus para o homem. Entende? Então está falando aqui a palavra de Deus. Jesus ele coloca diante de nós a condição da oração e que nós temos que viver em oração, certo? É uma receita para o cristão verdadeiro, para o verdadeiro crente, para aquele que ama Jesus de verdade.
ele precisa ter uma vida de oração. E para ter uma vida de oração é necessário você ter a vida de renúncia. E para ter uma vida de renúncia é necessário que você recebe a palavra de Deus como sendo o fenômeno das Escrituras, a verdadeira palavra que é a Bíblia Sagrada. Então o que acontece? Aqui a Bíblia está falando para nós, Jesus coloca diante de nós a necessidade da oração, e está escrito que se não houvesse necessidade de orar, se não fosse para nós orar, se não fosse para nós ter uma vida separada para a oração, porque Jesus disse assim, ó, entra do seu quarto, fecha a tua porta e ora o seu Pai que está no céu em secreto, e Ele te recompensará. Ou seja, Ele atenderá a sua oração, Ele atenderá a sua petição. Entra no seu quarto, fecha a porta, você e Deus, e fala com Deus. É isso que Jesus está se referindo ao verdadeiro crente, ao verdadeiro cristianismo, ao verdadeiro cristão que tem uma vida com Jesus. Então aqui é necessário que nós como igreja temos vida de oração. Por isso que nós vemos muitos fracassos, porque isso está na vida de poucas pessoas. Infelizmente é o que nós vemos. Entendeu? Então aqui a palavra de Deus está mostrando que se não houvesse necessidade de orarmos, se não precisasse orarmos, se não houvesse necessidade disso, então não estava escrito na Bíblia. E Jesus não recomendava também para que nós orarmos. Então é o que a palavra de Deus ela está mostrando para nós aqui. Está certo? Então é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus que está nos revelando quando se trata da oração. O Senhor Jesus Cristo não só ensinou muito sobre a oração, como também orava muito. Veja isso, nós vamos achar agora aqui a palavra de Deus que está escrito aqui. O Senhor Jesus Cristo não só ensinou muito sobre oração, veja isso, mas como orava muito. Ou seja, a Bíblia está dizendo o seguinte, Jesus ele não só ensinava quanto falava tanto em orar, mas a Bíblia diz que Jesus orava muito, ou seja, Jesus estava sempre em oração. Eu quero agora ler aqui esse versículo, vamos aqui para a leitura que eu irei fazer, que está em Mateus, no capítulo de número 6, versículo 5, que fala como Jesus orava. Vamos para a palavra aqui, ver aqui o que Jesus, a Bíblia fala que Jesus ele orava. Então, vamos conferir. 6 de Mateus e o versículo de número 5. Seis e 5 do Evangelho de Mateus. Na verdade, o Evangelho não é de Mateus, né? O Evangelho é de Jesus, mas essa expressão que é usada. Vamos lá. Capítulo de número 6 é o que está escrito aqui. Versículo 5. Vamos voltar aqui à leitura, porque eu estou achando que o versículo é esse. Para com 1,35. É que eu estou em outro livro, agora vamos aqui no livro que está escrito. É porque tem um versículo perto do outro aqui. E aí eu acabei falando que é em Mateus, mas na verdade é em Marcos. Em Marcos, vamos aqui. Está encostado em um no outro. E eu disse que era Mateus, mas na verdade não é Mateus, é Marcos. Vamos achar aqui, para nós ler esse versículo, onde a palavra de Deus fala que Jesus, ele orava. Então vamos lá. Marcos, primeiro versículo de número 35
vai falar quando se trata de Jesus orando. Vamos lá, é aqui. Ó, veja isso. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, ou seja, levantando-se muito cedo, ainda estava escuro, saiu e foi para o lugar deserto, e ali orava. Está vendo aqui? Então Jesus aqui, a Bíblia está falando que Jesus também orava. É o que está na palavra de Deus, quando se trata da oração, que é agora a nossa terceira razão, está falando aqui, quando Jesus também orava. Então Jesus, ele orava, porque ele tinha uma vida de oração. Jesus, ele também orava. Por isso que é necessário nós, como a igreja de Cristo, que é a igreja que precisa de oração. Todos precisam de orar. É o que Jesus, ele nos ensina. Então, é necessário que oramos? Claro que é necessário. Por isso que Jesus, ele nos recomenda a orar. A oração, ela faz parte da vida de um verdadeiro crente. Porque se nós não tiver vida de oração, nós não estamos de acordo com o que a Bíblia ensina. Vamos mais aqui um versículo onde a palavra de Deus fala que Jesus orava. Porque, como eu estou dizendo que a Bíblia fala que há necessidade de muita oração, e que Jesus não só ensinava, mas também ele orava, como está escrito, Jesus ensinava muito sobre quando se trata da oração. Mas a Bíblia também revela e mostra na palavra que Jesus também orava muito. Ou seja, Jesus, ele estava sempre em oração. Nós lemos aqui que Jesus orava. Vamos aqui novamente ver que Jesus estava orando novamente. Olha lá. Ele, porém, retirava para os desertos e ali orava. Está vendo aqui? Então Jesus, ele estava cercado de multidão e ele despediu a multidão, despediu o discípulo e agora Jesus, ele ia orar. Quando Jesus estava só, Jesus orava com o discípulo, mas Jesus também orava só. Existe um momento que nós temos que orar com muitas pessoas. É bom ter um grupo de oração, claro, a igreja sempre tem que estar junta em oração. Mas existe aquele momento que você não pode estar junto com a igreja, você seja a igreja você só. Ora na tua casa, ora no teu trabalho, ora do almoço. Pode orar, pode, eu já fiz isso. Já fiz isso. Então veja bem, aí a Bíblia está falando o seguinte, Jesus aqui, ele curou as pessoas e depois o que ele fez? Ele se retirou. Aí a Bíblia fala assim, ele porém retirava-se para o deserto e ali orava. O que está falando a Bíblia aqui? A Bíblia está falando o seguinte, que Jesus, quando ele atendia a multidão, ele curava os enfermos, ele expulsava os demônios, e Jesus fazia o quê? Ele então se retirava do meio do povo e ia orar. Então por isso é necessário que nós oramos. Por isso Jesus, ele ensinou quando se trata da oração, porque a oração, ela é a base para sustentar a nossa vida como se trata de igreja. Igreja verdadeira, ela precisa de orar. Todos os crentes, particularmente, precisam de orar. Porque nós juntos somos uma igreja, mas nós somos, particularmente, somos uma igreja, uma fora da outra. Eu sou uma igreja, se Deus mora em mim, eu sou uma igreja. A verdadeira igreja não é a placa que está escrito lá na igreja, na frente de um templo. Aquilo lá não é igreja, aquilo lá se chama templo. Igreja somos nós que somos morada do Espírito de Deus. Certo? Vamos lá. Aqui agora. Os apóstolos, veja bem agora, os apóstolos e a igreja primitiva orava unânime e perseverante. O que significa unânime? A palavra unânime significa que ele estava junto, unido, unânime, unido, reunido e orava constantemente. Isso é o que está escrito aqui, a igreja primitiva, ou seja, a igreja dos dias dos apóstolos.
A igreja que foi aquela igreja que Jesus deixou na mão dos apóstolos para que os apóstolos dessem continuidade ao ministério de Jesus. Porque Jesus chamou o discípulo e fez apóstolo, e apóstolo ele passou o ministério para os apóstolos para continuar a igreja, e é essa igreja que vive até no dia de hoje. Então veja bem, aqui agora está escrito na palavra de Deus, que os apóstolos e a igreja primitiva, que era a igreja do dia dos apóstolos, orava unânime, ou seja, junto, e que fazia mais perseverante, ou seja, eles estavam sempre em oração, sempre orando, sempre buscando. É necessidade de orar, porque se não ora, não tem vitória. A vitória da igreja é quando ela vive em oração. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 13 e versículo 14, 2:42 a 46. E capítulo 3, versículo 1 e 12, versículo 5. Paulo chegou a estimular a igreja a orar de forma ininterrupta. Olha isso, de forma ininterrupta, que significa que Paulo, o apóstolo Paulo agora, um apóstolo que se converteu a Jesus, que era um perseguidor e passou a ser perseguido, passou a ser um cristão verdadeiro, ele chegou a entender, quando ele se converteu, ele passou a entender que a oração ela era tão necessária quanto Jesus ensinou, que ele instruía a igreja, que é o chamado apóstolo Paulo, ele instruía a igreja em orar de uma forma sem cessar. É isso que significa essa palavra aqui. Então, era constante, era uma oração constante. E nós vamos ler um versículo que vai falar sobre oração. Inclusive tem dois, mas eu vou ler um, que está em Efésios, capítulo 6, versículo 18, que eu vou ler. E tem 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo número 17, que a Bíblia fala, orai sem cessar. Está aqui na Bíblia, a palavra de Deus, em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5, o versículo de número 7, a Bíblia diz assim, orai sem cessar, orai em todo o tempo, com súplica por todos os santos. É o que nós vamos aqui agora, vamos ler essa palavra aqui agora, em Efésios, no capítulo de número 6, o versículo 18, nós iremos agora ver o que essa palavra ela está nos instruindo agora. Vamos lá para a Bíblia. Aqui é aquilo que eu já disse antes. Não tem nada pessoal no meu canal. Isso aqui é a palavra de Deus na sua origem. Vejam bem o que a Bíblia está dizendo aqui para nós em Efésios 6, verso 18. Está escrito assim na palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Vejam o que a Bíblia nos fala quando se trata da oração. A oração é a base, é o sustentáculo da vida, é o alimento para a alma do homem crente. É a oração. Por isso Jesus, ele nos recomenda, por isso Jesus chama nós e ele coloca diante de nós a necessidade da oração. Viu? Por isso é que nessa tarde você está ouvindo essa palavra, porque Jesus, ele tem para nós o que é melhor. Vamos lá para concluir o nosso assunto. Vejam bem, essas três advertências de Jesus para o cristão são necessárias, ouça isso, são necessárias em nossos dias. O cristão jamais pode se descuidar na observância dessas três grandes conselhos de Jesus. Orei, vigiai e orai. Está vendo? Então Jesus, ele chama nós para a oração. Jesus coloca diante de nós a necessidade de nós orarmos. Jesus coloca diante da igreja desse século e ele diz para nós olhar para Jesus, para ele. Ele coloca diante de nós
dizendo que Ele é o único Senhor e não há outro Deus, e Ele coloca diante de nós, para que nós vigiamos, Ele coloca diante de nós a necessidade da oração, tá certo? Então, você que vai ouvir, espero que você entenda, gostaria que você ouvisse todos os 3 vídeos, para que você pudesse entender algo, e Deus assim possa continuar te prosperando na sua vida. Você pode ver esses vídeos, dar like, inscrever no canal e compartilhar, ok? Fica aí a palavra de Deus para os seus corações nessa tarde. Deus o abençoe, obrigado e até o próximo vídeo. Um abraço.